Olá, aqui é o professor Ricardo Normando e nesse vídeo a gente vai colocar a questão das medidas centrais, tá? As medidas de tendência central. E aí nesse vídeo, né, nós vamos falar de média, mediana e moda, tá? E são discussões, são medidas que são utilizadas frequentemente aí em várias áreas. Nos esportes você fala, por exemplo, a média de gols de um time. Na saúde agora, já que a gente está com essa questão do coronavírus, quantas pessoas são infectadas em média por cada região, qual é o quartil das pessoas mais atingidas, enfim. Então nós vamos tratar dessas medidas, tá? E fundamentalmente vamos tratar do procedimento de cálculo, que não é um procedimento difícil, é um procedimento até repetitivo e razoavelmente simples, mas que às vezes gera algumas dúvidas, né, nos alunos. Então aí a gente resolveu, né, gravar. Eu procurei ser o mais detalhado possível nessas informações, tá? E aí vamos analisar agora as questões. Se você não viu o vídeo anterior, tá? Veja sobre distribuição de frequências, que nós vamos utilizar para efeitos de exemplificação, tá? Em alguns casos, porque nós vamos tratar basicamente, né, de três casos aqui, de três situações. Nós vamos tratar, né, de dados em rol, dados organizados sem classes, né, e dados tabulados com classe. E aí nesses com classe eu vou recorrer ao vídeo anterior, ok? Então vamos começar tratando da média, tá? A média nem sempre é uma medida, na realidade as medidas de tendência central, elas nem sempre são medidas muito justas, tá? Porque se a gente for pegar um exemplo bem simples, né, uma sátira, nós podemos dizer o seguinte: se eu e outra pessoa sentarmos à mesa e eu comer um frango inteiro, né, isso significa em média que cada um comeu meio, o que não é verdade, tá? E isso reflete muito mal o comportamento do conjunto. Mas você vai ver como é que a gente resolve essa situação num outro vídeo, tá? Você vai ficar atento aí ao que vai acontecer nos próximos vídeos, e lá na frente vai ter um vídeo sobre medidas de dispersão, onde a gente vai ter um retrato um pouco diferente, uma maneira um pouco diferente de abordar o problema, e a gente vai ver que esse problema da média, e como as outras medidas também, eles vão ser minimizados, não vão ser resolvidos, mas vão ser minimizados. Então, na média nada mais é do que a soma dividida pela quantidade. Muitos dos conceitos que eu estou utilizando com vocês, eu utilizo desse livro, tá? Algumas partes eu utilizo desse livro aí, Estatística para Ciências Humanas, e é daí que eu tirei esse conceito aí. É a média mais utilizada. Esse é o livro que eu uso normalmente com os alunos, tá? E ele é obtido pela soma de um conjunto pela quantidade, né? E essa definição ela vai persistir em todos os conjuntos, tal que a gente vai ter de diferença na realidade entre uma forma de cálculo, como por exemplo em rol, e numa distribuição de frequência, são alguns pontos específicos que eu vou detalhando mais adiante. Então a gente vai pegar o caso mais simples, que é o caso de rol. Então vamos pegar, por exemplo, alguém que tem 3 notas, tá? Perceba que aqui você tem o seguinte: você tem alguém com 3 notas, tá? E nessas 3 notas eu estou solicitando a média. Então subentenda que você faz aí, por exemplo, uma disciplina de estatística e tiver essas 3 notas. Qual é a sua média? 7,4. Foi o que você fez? Você somou as 3 notas e dividiu por 3, justamente porque são 3. Se fossem 5 notas, dividiria por 5 e assim sucessivamente. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: nós estamos tratando, né? Nós estamos tratando de média aritmética. Isso não significa que haja só ela. Nós temos média aritmética, média ponderada, enfim. Mas como a média aritmética ela é a mais comum, tá? Então a gente vai trabalhar em cima desse tipo de média
nos grupos que nós vamos exemplificar no decorrer desse vídeo, tá? Então você tem aí no caso da média 7.4. Então veja, procedimentos bem simples, você somou os 3, dividiu por 3, acabou-se, né? Só que agora a coisa fica um pouco mais complexa, eu tenho um conjunto maior onde alguns dados se repetem. Então perceba o seguinte, aí eu tenho a tabela de colaboradores em alguns setores de uma empresa de energia, uma empresa qualquer, né? E a média salarial e o valor salarial que cada setor paga. Então perceba o seguinte, na coordenação dessa empresa eu tenho 3 colaboradores, cada um recebe R$ 1.500. No setor de vendas eu tenho 10 colaboradores, cada um recebe R$ 2.700. 5 colaboradores na manutenção, R$ 950 cada um. Tá? Eles estão ganhando menos que o mínimo aí, isso é um valor meramente ilustrativo, tá? Ele não foi pego de nenhum caso real. E no setor de logística, 4 pessoas ganhando 1.100 cada um. Perceba que aqui a situação acaba sendo um pouco diferente pelo seguinte, eu vou multiplicar cada valor pela quantidade de colaboradores. Então a única diferença em relação ao caso anterior é porque como eles se repetem, eu multiplico cada valor pela quantidade de vezes que ele se repete. Tá? Que aqui esse FI no caso é a quantidade dos colaboradores, é a frequência. Aí é por isso que eu afirmei que você fosse ao vídeo de distribuição de frequência já para tentar compreender esse resultado. Então o XI é cada salário, né? No caso da coordenação o XI é 1.500, o FI é 3. Tá? Pela soma de todos os colaboradores, então é a soma dividido pela quantidade, né? E aí perceba o seguinte, eu criei uma tabela aqui para te ajudar nesses cálculos, ó. 3 colaboradores ganhando 1.500 cada um dá 4.500, 10 colaboradores a 2.700, 27.000, enfim. Deu um total aqui, quando eu juntei, perceba que na fórmula tem esse símbolo da soma aqui. Então eu vou pegar essa coluna inteira e somar, que é a soma desses produtos aqui. O produto de cada frequência por da quantidade de colaboradores pelo salário de cada um, pelo total. Então eu fiz o procedimento, eu vi as 3 pessoas ganhando 1.500, as 10, 2.700 e assim sucessivamente. Vi quanto dava o total e somei. E vi quantos colaboradores eu tenho. 22. Então no total eu tenho aqui, né, um salário médio de R$ 1.847,72. Perceba que o procedimento aqui é muito simples. É só você multiplicar cada valor pelo número de vezes que ele se repete. Então a definição inicial continua sendo a mesma. Tá? Então veja que aqui eu já tenho 2 casos. Eu tive um caso anterior de dados organizados em rol. Agora dados organizados, tabulados numa distribuição sem classe. Agora nós vamos para uma distribuição com classe. E aí para a gente não criar uma outra distribuição, que eu sugeri lá no começo que você visse, né, o vídeo anterior sobre a construção de frequências. Lá eu peguei algumas notas de um teste que foi feito com 80 pessoas e transformei numa distribuição de frequências e está aí ela, né? Tá aí a distribuição que eu coloquei de forma resumida com as colunas que me interessam. Tá? Então veja, você pode depois questionar sobre a frequência acumulada, mas você vai entender porque que ela está aí depois. Tá? Então veja, a nossa tabela é essa aqui. Como é que eu sei a média de nota desses alunos? Então tá aqui. Perceba que em relação ao caso anterior, aqui eu estou usando o ponto médio. Essa é a única diferença. Eu crio o ponto médio da classe, é ele que vai representar a classe, porque no caso anterior, se você for perceber, né, eu tinha um valor representando, sei lá, essa classe que não tem intervalo. Então eu tinha um valor aqui. Agora eu tenho um intervalo. Então o que eu faço inicialmente? Eu vejo que é o ponto médio, que aí esse valor vai representar a classe. O resto do procedimento é o mesmo. Totalmente igual. Então o que foi que eu fiz? Vamos lá. Perceba que aqui é o ponto médio vezes a frequência, ou seja, o ponto médio vezes a quantidade de vezes que ele aparece, pelo total. Então eu fiz, né, aqui essas contas para lhe mostrar. Ó.
Ponto médio da primeira classe, 56,5. FI, 13. Resultado, 734,5. E assim eu saí fazendo com todas as classes. Eu saí pegando cada ponto médio e multiplicando pela frequência. Ponto médio pela frequência, ponto médio pela frequência e assim até o final. Depois, eu fiz a soma, ó. XI aqui, PM aqui é ponto médio, tá? Foi só uma questão de símbolo que agora que eu estou percebendo e nós já estamos gravando essa aula, tá? Então fique só atento a esse detalhe. Isso aqui é o ponto médio e isso aqui também é ponto médio, tá? É só uma falha aí de simbologia, tá? Mas isso é ponto médio. E aí eu calculei o produto do ponto médio pela classe, pelo FI, deu o total. Então está aqui, 5.925, dividir por 80, que é o total de pessoas. Eu tenho que a média de notas é 74,1. Ok? Então isso é a média de todos os alunos. Tá? Quando eu peguei a nota de todo mundo, somei e dividi por 80, deu isso aqui. E aí, como eu tenho uma distribuição, fica complicado eu saber, por exemplo, quem está entre 54 e 59. Quais são os valores? Então, por isso que eu pego uma representação. Então, isso aqui é a média dos alunos. Então, perceba que os dois últimos procedimentos de distribuição de frequência, eles são bem parecidos. A única diferença entre um e outro é que um eu tenho o valor, né? Por exemplo, o salário lá, que é 1.500 na outra tabela, e aqui eu tenho um intervalo, e esse intervalo vai virar um valor a partir do ponto médio da classe. Se você não lembra, você precisa ir lá na aula de distribuição de frequências. Eu vou colocar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você acessa, tá bom? Então, aí está o caso da média. Nós fizemos média em 3 condições, tá? Nós calculamos a média só retornando aqui. Nós fizemos a média com dados em rol, distribuição de frequências sem classe, distribuição de frequências com classe. Nós vamos repetir, né, o procedimento para moda, né? Entende-se por moda, né, aquele valor que mais acontece. É a mesma definição, né? Tem um livrinho bastante interessante, que é essa Introdução Ilustrada à Estatística, né? Você acha ele até em PDF aí nas redes, mas é sempre bom, eu pelo menos gosto sempre do livro original, tá? Então, o que é moda? Veja aí uma pessoa aí, né, que odeia chapéus, mas nem por isso ela vai ficar fora de moda, né? Ou seja, o que ela quer dizer? Olha, todo mundo está usando, é uma tendência, é o que mais a gente vê por aí, então ela não quer ficar fora de moda. Então, o significado de moda aqui é muito parecido com o termo prático, tá? Com o termo que você tem usualmente no cotidiano. É o valor que mais aparece, ou seja, tecnicamente é o valor que ocorre com maior frequência, tá? E lembre-se sempre, principalmente para moda e mediana, eu preciso que o rol tenha sido criado, ou seja, os dados tenham sido organizados para que você possa perceber, tá, quem realmente está aparecendo com mais frequência. Você pegar os dados desorganizados, os dados bagunçados, fica mais difícil, tá? É a única medida em que você pode ter mais de um ou não ter nenhuma. Então você pode ter um conjunto amodal. Então pega esse conjunto aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nenhum se repete mais do que os outros. Todos eles só aparecem uma vez. Então esse conjunto é amodal, tá? É a mesma coisa que dizer o seguinte: se eu tenho um conjunto com todos os elementos iguais, por exemplo, se ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fossem todos os elementos iguais a 1, por exemplo, isso também seria amodal, tá certo? É uma questão que às vezes os alunos entram em problema, que diz: se o conjunto fosse todo 1, então a moda é 1, porque ele é o que mais se repete. Só que para você ter o que mais se repete, você precisa ter o que menos se repete. Então, se o conjunto é composto por todo ele pelo mesmo valor, por exemplo, 1, então o conjunto é amodal, tá? E é uma medida que você pode usar para variáveis qualitativas também, né? Ok? Então, veja, isso aí a gente já viu, né? Então,
Aí entra a questão, esse outro conjunto aí, perceba que ele tem duas modas, o 2 e o 4 se repetem duas vezes cada um, então ele é bimodal, tá? E aí é o caso de dados em rol, você simplesmente vai olhar e vai dizer, certo? Então nesse caso aí, o conjunto é bimodal, tá? O conjunto anterior que eu mencionei, esse aqui ele é amodal, tá? Então eu poderia ter outros conjuntos maiores com uma quantidade maior de modas. Então para um rol de dados é bem simples. Você precisa simplesmente olhar e descobrir quem mais se repete. O mesmo acontece para uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Por que o salário modal é 2.700? Porque você tem mais colaboradores ganhando 2.700. Tá? Perceba que para 1.500 você só tem 3, 950 você tem 5, 1.100 você tem 4. Então você tem 10 pessoas ganhando 2.700. Então a distribuição de frequência sem classe, você vai descobrir a moda simplesmente dizendo qual é a maior frequência absoluta. Nesse caso aqui, a maior quantidade de colaboradores. Então o salário modal aqui é 2.700 porque você tem mais colaboradores com essa quantia de salário. Perceba que essas duas maneiras são bem simples. No caso da distribuição com classes, aí você vai encontrar na literatura várias maneiras de fazer essa conta. Método de King, moda bruta e um método que é o método de Xuber, tá? Que é o método que eu vou utilizar aqui, certo? Deixando claro que existem outros. Então, de repente, você pesquise e ache outras formas de encontrar a moda na distribuição de frequências com classe. Mas aqui a gente vai utilizar o método de Xuber. Por quê? Analisando algumas questões que entraram em alguns concursos anteriores aí, foi o que eu vi com mais frequência sendo solicitado. Então, assim, por essa questão e por ser um modo razoavelmente simples de calcular a moda e cientificamente mais confiável, né? Porque, por exemplo, tem a moda bruta nada mais é do que o ponto médio da classe. Tá? Você identifica a classe com maior frequência e vê a questão da moda bruta, que é o ponto médio da classe. É um procedimento bem simples, mas de uma eficácia um pouco menor, tá? Do que o método de Xuber e o de King, por exemplo. Só que matematicamente o de Xuber ele é mais simples e acaba sendo mais solicitado aí até onde eu vi, tá? Então perceba que eu tenho, voltando mais uma vez aquele caso das notas. Vocês vão ver que por alguns vídeos a gente vai utilizar muito essa tabela, tá? Porque a distribuição já está pronta, você já viu ela sendo construída inteira. Então é por isso que eu estou utilizando essa, tá? Então voltando ao caso das notas, né? Eu quero calcular a nota modal. Eu já calculei a nota média, agora nós vamos ver a nota modal. E eu vou primeiro ter que calcular, perceba que a moda ela é definida pelo seguinte, o limite inferior da classe. Aí você pergunta, que classe? A classe modal. Então, para calcular a moda, você vai ter que primeiro identificar qual é a classe modal. Como é que você identifica a classe modal? Maior frequência. Então, a maior frequência é a primeira classe. Existem 13 pessoas com notas compreendidas entre 54 e 59. É onde tem mais gente, vamos dizer assim, tá? Nesse caso. Então, você tem a maior frequência, então essa é a sua classe modal. Então, tudo você vai calcular olhando para ela, tá? Tudo você vai calcular olhando para ela, ok? Então perceba o seguinte, primeiro caso, descoberta a classe, você vai ter que calcular essa parte interna aqui, da fórmula, esse ΔA e esse ΔA mais ΔP, tá? Então veja, você vai olhar para a classe modal e o que é ΔA e o que é ΔP. Olha o que é ΔA. É a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior, frequência simples. ΔP, classe modal e classe posterior. Então você viu que classe modal é a primeira. Então a frequência dela é 13.
esse exemplo foi interessante porque o 13 já está na primeira classe. Então, se você não tem nada antes, o f anterior é 0. Tá? Então, 13 menos 0, 13. E o posterior, que é aquele que vem depois, é 11. Ó. 13 menos 11, 2. Uma questão que às vezes acontece, que eu já vou lhe alertando aqui, é o seguinte. Se a classe modal é a que possui maior frequência, jamais esse valor pode ser negativo. Nem o ΔA, nem o ΔP. Na pior das hipóteses, ele é 0. Tá? Na pior das hipóteses, ele é 0. Mas ele não pode ser negativo. Tá? Então, você tem aqui. A primeira classe vai de 54 a 59. Aqui, ó, é o limite inferior da classe. Limite inferior, 54. O ΔA e o ΔP você já calculou, tá aqui, é só jogar dentro da forma. E o H em amplitude, que é a diferença de valor entre 54 e 59. 59 menos 54, 5. Tá aqui ele. Aqui tem uma questão que é a seguinte. A soma é o último processo que você vai fazer, essa soma aqui externa. Tá? Então, 13 vezes 5, dividido por 15, que é 13 mais 2. 58,3, dá uma dízima aí, então 58,3 é a nota modal. E é lógico que o valor que você encontrar tem que estar dentro do resultado. Algumas observações que eu estou fazendo, elas parecem lógicas, tá? Mas são erros que eu venho observando que acontecem e já estou lhe alertando. Se você achou um valor menor do que 54 ou maior do que 59, né? Então você precisa realmente refazer as contas que houve algum equívoco aí, tá? A moda, a média e a mediana, como nós vamos ver depois, ela tem que estar dentro do intervalo, ok? Então perceba que a aplicação também é bem simples, basta que você identifique, né, a classe modal. O resto do procedimento ele é bem simples. Então perceba que a matemática utilizada aqui, ela não é de forma alguma complexa. Tá? Basta que você esteja atento ao que vai fazer. E a última medida que nós vamos levar em conta nesse vídeo é a mediana. Tá? Como o próprio nome diz, mediana é quem está no meio. É o valor que divide o conjunto em duas partes iguais. Então eu fiz uma exemplificação esquemática aqui, uma metáfora de uma reta. A mediana é o meio da reta. Ela divide a reta em duas partes iguais. Ou seja, quando você tem um conjunto de elementos, é o elemento que está no meio. Ele é a mediana, ele é o elemento mediano. Tá? 50% do conjunto está à esquerda dele e 50% do conjunto está à direita dele. Tá? Então, nós vamos voltar para esse conjunto aqui, esse primeiro conjunto aqui, que foi o conjunto que nós falamos lá na moda, né? Então perceba que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos no conjunto. Ou seja, esse conjunto aqui ele tem um número ímpar de elementos. São 9 elementos aqui. Então, você vai simplesmente pegar 9, somar com 1, dividir por 2, né? Ou seja, você pega a quantidade de elementos, soma com 1 e divide por 2, vai dar o quinto elemento. 9 mais 1, 10, dividido por 2, o quinto elemento, que é o número 4, é o elemento do meio. Tá? Então, simplesmente distribui, faz o rol, vê quem está no meio, e se for ímpar, é ele mesmo. Mas se o conjunto for um conjunto par, veja que eu inseri mais um elemento. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então perceba que eu tenho 2 elementos no meio, 2 elementos centrais. Então a mediana é a média desses 2 elementos. Tá? E eu não fiz a conta aqui porque você já aprendeu a tirar uma média. Tá? É só colocar lá mais no começo desse vídeo. Você vai pegar os 2 e dividir, somar e dividir por 2. 4,5. Ok?
4 mais 5, 9 por 2, 4,5. Então está aí a mediana do rol de dados. Se o número for ímpar, é simplesmente identificar quem está no meio. Se for par, você vê os dois que estão no meio e tira a média. Tá? Então, bem fácil isso aí. Certo? É o que esse rapazinho nesse carrinho aí coloca essa bandeira para lhe alertar desse detalhe. Tá? Quando n é ímpar, a mediana é um valor do próprio conjunto. Quando n é par, a mediana é a média aritmética dos valores centrais. Certo? Ou seja, no caso de n par, ou seja, o número de elementos ser par, a mediana é um valor teórico. Ok? No caso de uma distribuição de frequência sem classes, o processo é muito similar. Ok? Então, a tabela abaixo representa a quantidade de faltas, né, no intervalo de 4 semanas em uma empresa. Então, uma falta, né, aconteceu por 12 colaboradores, 2 faltas por 3 colaboradores e assim sucessivamente. Então, eu quero saber o número mediano de faltas. Então, para isso, eu preciso da frequência acumulada. Se você for lembrar lá do vídeo anterior sobre distribuição de frequências, você vai ver que a frequência acumulada, você vai, como o próprio nome vai entender, acumulando os valores das classes anteriores. Então, você vai tendo posicionamento, já que aqui todo mundo está em row. Tá? Então, a primeira classe, que seria aqui número de faltas igual a 1, você tem 12 elementos, do primeiro ao 12º. Segunda classe, você já tem 15, do primeiro ao 15º. Ou, se eu for considerar só a segunda classe, né, do 12º ao 15º, 13º, no caso, ao 15º. Tá? Então, você vai acumulando e vai posicionando os elementos. Aqui eles estão em ordem, perceba, 1, 2, 3, 4, e aqui está o ordenamento. Então, perceba o seguinte, quando eu pego o conjunto, que é todo, 40 e divido por 2, eu tenho o 20º elemento. Tá? Observe que 40 é par. Então, seria o 20º e o 21º. 20º e o 21º, perceba que aqui eu tenho do primeiro ao 12º elemento, aqui do 13º ao 15º, aqui do 16º ao 32º. Então, o 20º e o 21º elementos são o número 3. Então, o número mediano de faltas é de 3 faltas, tá? Porque o 3 está na 20ª posição, e como é par, eu pego a 20ª e a 21ª e tiro a média, como você já sabe, tá? E a média aqui de 3 e 3 é o próprio 3, então eu tenho 3 faltas, tá certo? Então perceba que é um processo muito parecido com o anterior. Só voltando aqui, a diferença entre o primeiro caso e o segundo é só a quantidade de dados. 40 dados para eu listar se torna mais complicado, então analisar dessa forma é mais simples. Além do fato de às vezes eu já pegar a distribuição pronta, ok? E agora nós vamos pegar um pouco do que aconteceu no caso anterior, né, para fazer a distribuição com classe e aplicar uma fórmula. Tá? Voltamos ao caso das notas. Essa tabela você já conhece. Então perceba o seguinte, primeira coisa, eu preciso identificar a classe mediana. O que é a classe? Como é que eu identifico a classe mediana? Mediana não é dividir o conjunto em duas partes? Então foi o que eu fiz, eu peguei o total de elementos e dividi em duas partes. Eu achei que a mediana é o elemento da posição número 40. Então eu fui lá na frequência acumulada, ver onde é que está o elemento da posição 40. Então perceba que aqui eu tenho até o 13º elemento, aqui até o 24º, aqui até o 35º. Do 35º até o elemento da posição 43, o que inclui o elemento 40 está nessa classe. Então você vai procurar na frequência acumulada o valor igual ou imediatamente superior ao que você encontrou aqui dividindo o conjunto pela metade. Então nós encontramos o 43. Tá? Aqui é necessário que você tenha um pouco mais de atenção, que é o seguinte. Identifiquei a classe mediana. Está aqui. Identifiquei a classe mediana.
pela posição do elemento. Então, o elemento da posição 40, ele está nessa classe aqui, porque na classe anterior eu tenho só até a posição 35. E aqui eu tenho até a posição 43, o elemento da posição 43. Tá? Então, veja o seguinte. Você vai aplicar essa relação aqui. O que essa relação diz? Primeiro, você vai olhar a classe e vai analisar o limite inferior. O limite inferior dessa classe é o 69. Então está aqui, substituir o 69. Isso aqui você já calculou, a soma do FI por 2, 40. É aqui que é necessário um pouco de atenção. Frequência acumulada anterior. A frequência acumulada da classe é 43. A frequência acumulada anterior é 35, está aqui ela. Perceba que você está observando para esse termo aí da fórmula a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada da classe é 43, anterior 35, vem para cá. FI, que é a frequência absoluta, está aqui, ó, 8. H, amplitude de classe, 5. Então, feitas essas contas, o que é que eu faço? 80 dividido por 2 dá 40. 40 menos 35, 5. Vezes 5, 25. Aí você faz o 25 dividido por 8, que vai dar 3 e uma fração, e soma com 69. Perceba que a soma é o último ponto, tá? E a mediana vai lhe retornar esse valor aqui, que a gente arredonda para 72,1. Ok? Então aí você tem moda, média e mediana nos 3 cenários. Tá certo? Nos 3 cenários. E aí o que acontece? É necessário que você preste bem atenção em como é que esses cálculos são feitos, porque perceba que não são procedimentos complexos, mas são procedimentos que requerem um pouco da atenção. E aí você vai fazer uma análise criteriosa de como é que isso é feito, analisar cada caso, porque existem problemas aí, voltando para a questão de resolução de exercícios, essas coisas, que você vai pegar o problema e ver e analisar como ele já está sendo estruturado. Se você é um pesquisador, né, e de repente está coletando dados, você vai ver qual é a melhor maneira de fazer essas contas, tá? Em geral, quando a gente tem muitos dados, a melhor maneira e a mais confiável é você transformar numa distribuição de frequências. Ela se torna mais interessante para eu trabalhar com uma grande quantidade de dados, tá? É isso que a gente acaba fazendo às vezes quando nós temos alguns casos onde nós atendemos de repente algum cliente que tem uma grande quantidade de dados e queira uma representação. Então, uma das maneiras que nós trabalhamos que é mais eficaz e mais rápida é a distribuição de frequências, mas a sua necessidade é quem vai mandar. E se você está tratando de problemas, se você é um aluno e está tratando de resolução de problemas, você vai analisar como o problema é estruturado, tá? Tem um caso que é necessário falar aqui antes, principalmente para você que está resolvendo problemas de estatística, que é o seguinte. Numa distribuição de frequências, nós falamos de descobrir a classe modal e a classe mediana. Em alguns casos, elas podem coincidir. Quando você vai calcular a moda, você encontra uma classe e na mesma distribuição onde você vai calcular a mediana, você encontra que a classe mediana e a classe modal são iguais. Pode acontecer, tá? Não é incomum, não é anormal, mas isso não é uma regra, tá? Mas é tão normal quanto as classes serem diferentes, ok? Então, no mais, a gente vai ficando por aqui. Nós vamos depois mencionar como é que a gente resolve algumas questões, alguns problemas que vêm da média, da moda e da mediana no que diz respeito à injustiça dos dados, tá? Na representação, porque, por exemplo, nós percebemos lá no começo que eu mencionei a história do frango. 2 pessoas, uma come a média, cada um comeu metade do frango, o que gera um problema muito complicado. Então, como é que a gente vai minimizar esse problema? É com uma medida de dispersão. E aí a gente vai analisar essa medida de dispersão num vídeo posterior. Ok? Um forte abraço e até a próxima.